tempos que a vida, porventura, nos proporcione, mas Deus continua sendo bom. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia e uma manhã muito especial, porque nós celebramos a ceia. E celebrar ceia, para nós cristãos, é um momento muito especial, porque é o dia que nós fazemos memória dele. Amém? Quando ele pegou... Tchau, essa aqui é a minha filhona ali, ó. Glória a Deus. Nós fazemos memória dele. Infelizmente, né, nesse dia, muitas igrejas fazem memória do pecado. Mas ele disse, em memória de mim. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Mas eu estava conversando com o pastor Márcio ali no início. Ele me apresentou o filho dele, da Cláudia, né? Eu sou bom? Hã? Márcio Júnior, né? Nosso Deus, hein? Rapaz. Tá vendo? É isso mesmo. E aí eu estava pensando, porque o nosso tema hoje é a imagem de Deus fomos criados. Amém? Quem aqui foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Você sabia que tem diferença da imagem? Por que o texto fala imagem e semelhança? Porque imagem denota mesmo a fisionomia, a aparência. É como você pegasse assim, por exemplo, dois gêmeos, ou duas pessoas muito parecidas, a sua fisionomia. A imagem quer dizer mesmo ali o físico, né? Mas a semelhança são características. Às vezes pode, né? Por exemplo, eu estava ali, o Márcio falou assim, ó, ele não parece tanto comigo, mas parece com a mãe. Pode acontecer, às vezes um filho, uma filha, vai trazer às vezes uma imagem física do pai, da mãe, mas aí que está o grande segredo. Ele fala imagem e semelhança, porque às vezes um filho pode até não ter a imagem do pai ou da mãe, né? Aquele retrato. Tem gente que fala assim, olha, esse filho aqui é o retrato do pai, é o retrato da mãe. Só que a semelhança aí já não é o retrato. Semelhança são atributos, são características, são comportamentos. Amém, queridos? E nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Encurve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, além da palavra lida, nós queremos a revelação dessa imagem e desta semelhança. Nós queremos, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio para revelar a tua vontade. Esteja à vontade no nosso meio. Que a gente não receba apenas uma informação, mas uma revelação que sirva para edificação de todo o corpo. Por isso nós declaramos isso, que o Senhor venha nos dar graça nesta revelação, nesta manhã. Que a tua graça se manifeste através do entendimento da tua palavra, da revelação, desta palavra lida, mas que ela possa, meu Deus, dar frutos no coração, no espírito, que ela não esteja presente apenas na alma, mas que ela possa ser fixada ao espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra, por favor, em Gênesis capítulo 1, aquele texto muito tradicional que todos nós conhecemos, quando o nosso Deus criou o homem, quando Ele criou Adão. Capítulo 1, versículo 26, eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Deus criou a humanidade
a sua imagem e semelhança, quando o texto fala que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, normalmente, muitas pessoas, principalmente quem não tem conhecimento de Cristo, para eles isso soa um tanto quanto contraditório, porque eles pensam assim: poxa, mas se Deus criou a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança, por que a gente vê às vezes seres humanos tão maus, às vezes com comportamentos tão assim contrário a Deus, tão avesso a Deus? Sabe qual é a resposta? Deus não criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. E aí é o que o texto fala para a gente aqui, olha, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Que homem era este que Deus estava formando ali? Existiam mais homens? Não. Façamos o homem, ou seja, Adão. Porque homem quer dizer Adão. Então, quando o texto fala façamos Adão, a sua imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí quando a gente vai para o capítulo 5, vai um pouquinho para frente, aí você vai entender melhor o que eu estou falando. O capítulo 5, versículo 1 ao 3, é que vai explicar isso. Que Deus não fez a humanidade à sua imagem e semelhança. No primeiro momento Ele fez Adão, e claro, juntamente com a sua esposa, Eva, Ele os criou e os fez à sua imagem e à sua semelhança. O que significa? Tanto no sentido do retrato, da imagem, da fisionomia, por isso nós temos olhos, nós temos ouvidos. Quem já leu na Bíblia que Deus ouve? Levanta a mão. Então Deus tem ouvidos, claro que não como carnais como o nosso, mas se nós fomos feitos imagem de Deus, quer dizer que Deus também tem olhos, tem ouvidos, tem boca, amém? Tanto Ele tem boca que Ele soprou nas narinas do homem. Mas Ele também fez semelhança. Semelhanças já são atributos. Já é o homem trazer, quer ver? Eu dei o exemplo do filho ou da filha que às vezes se parece mais com a mãe ou mais com o pai, e tem gente que às vezes fala assim: não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com a mãe. Mas mesmo não sendo o retrato, traz características. Às vezes um jeito de andar, um jeito de falar. Sim ou não? Sim ou não? Quem já identificou um filho ou uma filha sua, ou um filho de alguém, pelo jeito de olhar, pela forma de andar, às vezes um sorriso assim no canto da boca? Quem já viu? Quem já viu isso? Não é assim? Então isso é semelhança. Às vezes não é imagem, mas é semelhança. Deu para entender? Sim ou não? Agora, por que a humanidade não foi nesse primeiro momento criada à imagem e semelhança de Deus? Porque o capítulo 5, versículo 49, abre aí no 49 e 50. Espera aí, deixa eu ver aqui se está... Deixa eu achar aqui, espera aí, a genealogia. Vou achar aqui, espera aí, não é 5 não, é 1 e 3. Estou confundindo aqui, ó. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, no dia que Deus criou Adão. Agora olha no versículo 2, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e chamou o nome Adão no dia que foram criados. Agora olha o versículo 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem e conforme a sua
Você reparou que agora, quando nasceu o filho de Adão aqui, no caso Sete, ali já não está falando mais que o filho de Adão foi criado imagem e semelhança de... Mas aqui o texto está falando que ele foi criado imagem e a semelhança de Adão. E foi isso. A partir dos filhos de Adão, a humanidade, ela foi sendo criada e formada, não mais conforme a imagem e semelhança de Deus. E aí que foi o grande problema, porque agora, uma humanidade que começa a se formar caída. Quem está entendendo? Decaída da graça. O primeiro homem feito imagem e semelhança de Deus, após a sua queda, após o distanciamento, após o rompimento desta comunhão, desta graça, agora o homem não é mais, a partir dos filhos de Adão, ele se torna imagem e semelhança de Adão. Olha para essa pessoa e fala assim, que interessante. Essa é a resposta, porque a humanidade sem Cristo, ela não é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a resposta quando você vê pessoas no mundo que aí a religião ensinou que toda a humanidade é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus, só que a religião não ensinou que a partir da queda de Adão, a humanidade foi sendo criada à imagem de Adão. Imagem de quê? Imagem de rebeldia a Deus, imagem de distanciamento de Deus, imagem daquele que rompeu com o seu Criador. E a resposta está aí. Por isso que você olha para este mundo e você vê o ser humano cada vez mais vivendo num estado deplorável. O tempo todo desafiando a Deus, vivendo em comportamentos que não condizem, que não são semelhantes, que não revelam nem a imagem e nem a semelhança do Criador. Olha que coisa. Mas, pastor Gamonal, o tema de hoje é: a imagem de Deus fomos criados. E graças a Deus eu comecei falando aqui sobre a ceia. E tem tudo a ver, porque foi exatamente naquele dia, naquela semana, em que nós fomos recriados. Foi exatamente naquele dia em que Jesus, ele vai à cruz, ele sobe à cruz, é que a humanidade, ela recebe a oportunidade de ser novamente criado, ou criada, a imagem e a semelhança do Pai. Jesus então sobe a cruz, mas antes dele subir a cruz, na última ceia, quando ele se reúne com os seus discípulos, e havia ali um ritual, da Páscoa, ele vai cear a Páscoa com os seus discípulos. E Jesus à mesa, com todas aquelas comidas, ali estava o cordeiro assado sobre a mesa, ali estavam os pães asmos, conforme os costumes dos judeus, as ervas amargas,
Ali estavam também os 4 cálices da ceia da Páscoa, que era exatamente dessa forma que os judeus celebravam a Páscoa, com 4 cálices, e cada cálice com uma representação. O primeiro simbolizava a separação, a santificação, quando Deus chama aquele povo, reúne aquele povo e fala para eles que eles seriam libertos. O segundo cálice é quando representa a saída deles, né? É quando Deus fala, olha, agora chegou a hora da libertação de vocês. Só que o terceiro cálice, que foi o que Jesus levantou, que era o cálice da redenção, este era o nome. O cálice que Jesus levantou na hora da ceia era o cálice sobre o nome redenção. Então ele já havia levantado o primeiro, ele já havia levantado o segundo, mas quando ele pega o terceiro, que tem por nome redenção, é ali nesse que ele fala assim: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. A redenção. E aí quando a gente vai ver, né, redimere, do termo latino, quer dizer comprar de volta, trazer de volta. Preste atenção, quando Jesus sobe à cruz, o que ele resgata? O que ele compra de volta? A imagem e a semelhança de Deus, que foi roubada do homem. Ele está dizendo para a humanidade, olha, até aqui toda a humanidade, ela foi gerada à imagem de Adão, uma imagem caída, uma imagem condenada. É uma humanidade que não se assemelha a Deus. É uma humanidade que quando nós mesmos, seres humanos, até a própria humanidade, quando olha para os homens, ela percebe que tem algo estranho. Quem está entendendo, gente? Tem gente que fala assim, não é possível um ser humano ser assim. Outro dia, não sei se você acompanhou, um caso do homem que espancou o bebê no colo da mulher que ele achou que era o bebê reborn. Quem viu? Você viu? Quem ouviu falar? Estava lá, acho que foi em Belo Horizonte, não é isso? Estava lá a mãe com o bebê no colo, e o camarada chegou ali, alucinado, talvez ficou louco de tanto ouvir esse negócio de bebê reborn, e ele foi, espancou o bebê, no colo da mãe. O bebê foi para o hospital, numa situação grave, quase matou o bebê. E são nessas situações assim que a gente olha, porque essa é a humanidade. A humanidade hoje, enquanto ela não se encontrar com Cristo, ela não tem a imagem e nem a semelhança de Deus. Porque os descendentes de Adão, eles são caídos, eles são contra Deus. Quem está entendendo, queridos? Mas aqueles que foram renascidos em Cristo, aqueles que nascem de novo, como a palavra, como o próprio Jesus falou para o judeu religioso, quando nasce de novo, então você recebe essa imagem e esta semelhança, amém? Vamos em frente, 1 Coríntios 15, 49. 1 Coríntios 15, 49 fala isso, já fala da importância de Cristo, já fala que Cristo trouxe para nós a imagem e a semelhança de Deus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, lembra que eu falei? Quando o homem nasce sem Cristo,
Quando o ser humano vive sem Cristo, ele é a imagem e semelhança de Adão. Como nós falamos em Gênesis capítulo 5. Depois da queda nasceram os filhos de Adão. E o próprio texto de Gênesis fala que o filho de Adão já não era mais imagem e semelhança de Deus, mas ele era imagem e semelhança de Adão. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Põe para mim o texto, por favor. Fala que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, em Cristo, 1 Coríntios 15, 49, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Paulo está falando assim, olha, o que a cruz fez por nós, nos deu a oportunidade de nós voltarmos. Nós já voltamos, mas claro que não na sua totalidade, porque enquanto nós formos ainda, tivermos um corpo carnal, ainda não completou-se totalmente isso aqui. É por isso que está dizendo ali, por isso que o verbo está no futuro. Paulo está querendo dizer assim, que vai chegar um dia que aí sim, nós seremos mesmo como Ele. Amém, queridos? Eternos, não vamos mais morrer, não vamos mais sentir dor. Amém? Então Paulo fala isso. Fala que, eu não li o versículo 50, por favor. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que ele está falando assim? Ele está falando que o primeiro Adão, quando Deus criou lá, ele não era só carne e sangue. Ele era espiritual também. Amém, queridos? Mas depois, ele se tornou só carnal. E a obra consumada da cruz trouxe para nós a imagem e semelhança de Deus. Fala a verdade, tem motivo de alguém ficar triste? Tem motivo de alguém, aquelas pessoas que estão em Cristo, elas viverem, sabe, como se nada tivesse acontecido de bom? Muito pelo contrário. Nós temos que viver a alegria de Deus. Nós temos que viver a alegria do Senhor, porque o que Ele fez por nós, por isso o salmista vai dizer, né? Estamos alegres por grandes coisas que o Senhor fez por nós. E nós precisamos reverberar essa alegria, que hoje, quando a humanidade olha para nós, que somos filhos, que somos regenerados, eles precisam ver isso. Eles precisam ver a diferença. Por isso até que lá mesmo no Antigo Testamento, Malaquias vai dizer, né? E vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias, quando fala isso, quando ele fala assim, e vereis outra vez, ele está falando do primeiro Adão. Ele está falando assim, que houve uma época na terra que o homem era diferente, mas ele caiu. Mas aí Malaquias fala assim, vereis outra vez. Essa outra vez que ele dá, ele fala, é Cristo. Em Cristo. Em Cristo, o homem, ele pode outra vez, assim como lá em Adão, nos dias de Adão, ele viver a imagem e a semelhança de Deus. As características de Deus. Os comportamentos de Deus. Amém? Me fala aí de um comportamento de Deus. Perdão. Porque perdoar é uma escolha e um comportamento, mas que se manifesta na vida de quem é regenerado. Amém, queridos? Se uma pessoa não consegue de jeito nenhum perdoar,
é porque ela ainda não foi de fato feita a imagem e semelhança de Deus. Ela está ainda a imagem e semelhança de Adão. Lembra quando Adão caiu? O que ele fez? Primeira pessoa que ele acusou foi quem? Eva. Falou, foi a mulher que tu me deste. Não foi? Aí a mulher também, porque recebeu a mesma herança, falou, não, foi a serpente. Ou seja, já começou ali não haver perdão, nem entre eles. Já começou a um jogar para o outro, um acusar o outro. Mas uma das semelhanças e das características de Deus que são imensuráveis é o perdão. Quer ver outra? A fé. Uma pessoa que ela foi refeita em Cristo, que ela foi regenerada em Cristo, ela não vai deixar que o mundo destrua a sua fé. Que as coisas externas anulem aquilo que ela tem internamente. E olha que o mundo está em crise, né, queridos? Como eu dei o exemplo aqui, né, do caso do bebê reborn. Como também, você olha, por exemplo, a economia, você olha como que a cada dia que passa, lembra quando Jesus falou? Guerras e rumores de guerra. Não sei se você tem percebido, mas nós estamos chegando num ponto muito perto até da Terceira Guerra Mundial. Eu não sei se você tem acompanhado, mas procure pesquisar. Não precisa nem você pesquisar muito. Se você estiver antenado, você vai perceber o que está acontecendo no mundo. Mas sabe que essas coisas, elas não conseguem nos alarmar. Não conseguem, sabe, nos colocar num estado de inércia espiritual. Não. Por quê? Porque nós temos em nós a imagem e a semelhança de um Deus que é eterno. De um Deus que nos amou e nos ama. Que nos salvou. E que, sabe, espiritualmente falando, Ele já nos tirou desse mundo. Lembra quando Jesus falou, eu não sou desse mundo, daqui eu não sou. Então, se nós somos a sua imagem e semelhança, nós também não pertencemos mais a este sistema. Quando fala mundo, não estou falando especificamente do planeta Terra, mas mundo é o sistema, é onde nós estamos inseridos hoje. É o mundo como nós conhecemos, como nós vivemos, como nós crescemos e aprendemos. E existem pessoas que elas estão agora vivendo sobressaltadas, porque quando elas olham para o que está acontecendo no mundo, elas ficam desesperadas, elas ficam aflitas. E o que mais aflige o homem é a ideia que um dia ele vai deixar de existir. É por isso que tem pessoas, e a gente vê isso cada vez mais, querendo e gastando bilhões e bilhões e bilhões em pesquisas científicas para tentar estender a vida do homem. Você vê que quando as pessoas vão ficando mais avançadas na idade, dependendo do poder aquisitivo dela, que normalmente, não estou falando isso, não estou dizendo que eu sou contra isso, eu acho que tudo que é para melhorar, se a pessoa tem condições, ela pode fazer, mas a ideia que eu quero falar é outra, não é que eu sou contra procedimento estético, nada disso. Mas o que eu estou falando é que o sentimento que há na humanidade, porque o que mais aflige o homem é a ideia de que ele vai deixar de existir. Quem está entendendo? Mas não nós. Porque nós que somos e estamos em Cristo, nós sabemos que nós adquirimos a semelhança dEle. E qual uma semelhança muito marcante de Deus? É a eternidade. De que Deus não pode morrer. De que Deus não acaba. Então quem está em Cristo também não vai se acabar. Também não vai deixar de existir.
Por isso nós estamos alegres, porque nós nunca deixaremos de existir. E foi o que ele disse para Marta, né? Falou, não te disse, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus, porque aquele que está morto, se crê em mim, ainda que morra, verá. Mas a humanidade caída, ela morre e pronto. Se ela morrer sem Cristo, ela morre e pronto. Deixa de existir. Mas nós fomos regenerados. 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João, aí João vai falar um pouquinho disso aqui, ó. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de... E todo aquele que ama é nascido de Deus. Uma das semelhanças também de Deus é o amor. É o amor. Quem ama é parecido com Deus. É semelhante a Deus. Por isso que o próprio João vai falar que Deus é amor. E aquele que não ama seu irmão nunca o viu. Nunca o conheceu. Mas essa imagem e essa semelhança é para aquele que nasceu de novo. Porque o mundo sem Cristo até fala em amor, mas não é um amor bíblico, não é um amor cristocêntrico, não é o amor ágape, é um amor circunstancial. Sabe aquele amor que a pessoa ama a outra até um certo ponto? Se me aborreceu, acabou. Não quero ver nem pintada de ouro na minha frente. Não é assim? É ou não é? Não, eu amo fulano, mas se errar comigo, acabou. Esse é o amor do mundo. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus, a pessoa erra, mas ela continua sendo amada. Por causa da cruz. Não que Deus ame o erro. Não que Deus se agrade do erro, não. Mas é porque o pai ama o filho e a filha. E quando um filho faz o que você não quer, ou que você não manda, você não fala assim, ei, agora você não é mais meu filho. Você até repreende, mas não muda nada o seu estado de filiação. Não é assim? Não é a verdade? Sim ou não? Quem está dormindo aí diz amém. Sopra nele, Jesus. Glória a Deus. Levante a mão aí, só para espansar o sono. Faz assim, ó. Sai para lá, Jabiraca. Nós vamos cear ainda, amém? Bom, agora, para a gente finalizar, eu quero passar algumas 5 características que são marcantes na vida daqueles que foram feitos imagem e semelhança de Deus. Essas características, elas foram profetizadas pelo profeta Isaías. Você pode abrir aí Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha que bacana, gente, para a gente finalizar, e a gente vai ter um tempo bacana aqui de ceia, um momento especial. Ele fala assim, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías está falando de quem? Jesus. Olha o que ele continua dizendo. Ele será chamado. Olha aí, ó, as características marcantes do Pai presentes no Filho. Maravilhoso. Deus é maravilhoso? Olha o Filho. O Filho também é maravilhoso.
Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem pode aplaudir? Aleluia! Olha que maravilhoso! Conselheiro. Quem é regenerado, querido, você já reparou que você tem o conselho em você? Sempre que uma pessoa chega, às vezes passando uma situação, te dá logo vontade de dar um conselho bom para aquela pessoa. Quem já aconteceu isso com você? Está vendo? Olha a característica do pai no filho. Olha a imagem do pai no filho. Às vezes você vê uma pessoa, você fala assim, poxa, essa pessoa, ela podia entregar a vida para Cristo. Aí você não resiste, você vai lá e dá um conselho. Conselheiro, característica de quem é filho. Conselheiro. Outra coisa que está falando ali, ó, maravilhoso. Pastor Gamonal, nós também como filhos de Deus podemos ser considerados pelas outras pessoas, pessoas maravilhosas? Sim. O que quer dizer maravilhoso? São pessoas que têm maravilhas na vida dela, de Deus. Amém, queridos? Amém? As pessoas precisam se sentirem bem perto da gente. Não é bom alguém falar assim, conheci fulano, aquela pessoa, uma pessoa maravilhosa. É maravilhosa de se conviver, é maravilhosa de conversar. A gente chega perto dela, a gente sente a presença de Deus, é uma pessoa maravilhosa. Outro dia minha filha de 3 anos, Eloá, chegou para mim e falou assim, papai, você é maravilhoso. Hã? Não, é porque tinha um pirulito assim em cima da estante. E toda vez que ela quer um doce, ela já vem com aquela conversa. Quem tem filho aqui, levanta a mão, não é assim? Aí ela olhou o pirulito e ela, papai, você é maravilhoso. Eu falei, o que você está querendo? Eu quero o pirulito. Mas é isso. Aí fala, Deus, ali está falando poderoso, Deus forte. Ei, uma característica de quem é filho, é essa característica aqui, ó, de força. Você sabe que a palavra de Deus vai falar também em Neemias, vai falar assim, preste atenção, vai falar assim, diga o fraco eu sou, não é diga o fraco que Deus é forte só. Deus está falando assim, fala para a pessoa que é fraca, que ela está na igreja, aceitou Cristo, que ela está achando que ela é fraca, que no lugar dela se achar fraca, ela é o quê? Então, ele está falando assim, você que está aí, achando que você é fraco, porque fraca era quem? Fraca era aquela geração caída, decaída da graça. Mas uma característica marcante é a fortaleza. Por isso que o próprio Isaías vai falar, Isaías 11, não precisa colocar, fala das 7 manifestações do Espírito de Deus. E lá fala do Espírito de fortaleza, de força. Então, quem está em Cristo, essa característica de força, pare para pensar, gente. Pense nos primeiros cristãos. Aquele Coliseu, né, aquela que existe lá em Roma, que é muito visitado hoje pelos turistas do mundo inteiro, aquela arena foi palco das maiores atrocidades cometidas pelo homem contra os cristãos. Ali, naquela arena, os cristãos eram levados ali para serem devorados por leões. E aquilo ali era como um estádio de futebol lotado, e as pessoas ficavam ali rindo e aplaudindo os cristãos serem devorados. E quando eu falo cristãos, ali eram jogadas as pessoas da seguinte forma: o pai, a mãe, se ele tivesse 5 filhos pequenos, todos os filhos eram jogados ali naquela arena. E eram devorados, mortos. E quando não, a história vai dizer para a gente que eles pegavam também pinche e jogavam pinche nos cristãos e ateavam fogo. E eles ficavam ali como tochas vivas, agonizando e morrendo
e eles aplaudindo. Fala a verdade. E eles não deixavam. E eles sabiam que isso acontecia, mas eles não deixavam de ser cristãos. Quem pode aplaudir a Jesus? Espírito de força, Deus forte, característica do Pai, a imagem e semelhança do Pai presente no Filho, força, Deus forte, príncipe da paz. Lembra quando Jesus falou no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Fala lá no Sermão da Montanha de Mateus 5. Herdarão a terra, característica da imagem e da semelhança de Deus no Filho. Ser pacificador. É aquela pessoa que às vezes ela sabe que tem dois irmãos ali que estão em conflitos, que estão em contendas, que estão com algum tipo de litígio, de desavença, mas essa pessoa, ela entra, não para jogar lenha na fogueira, mas ela entra para apaziguar. Ela entra, que é isso? Não é assim. Fulano tem os seus defeitos, mas tem as suas qualidades também. Não é, pessoal? Essa é uma característica marcante de quem reflete a imagem e a semelhança do Pai. Mas quem não nasceu de novo vai chegar e vai fazer o quê? Não, é isso mesmo. Dá uma lição nele. Dá uma lição nela. Faz pior. Não é assim? Meu Deus. E por final ele fala o quê? Príncipe da paz. Meu Deus. Quem é filho aqui? Quem é filho? Quero que você entenda isso.